Pega a visão do canal do Guerreiro. Os meus devocionais geralmente são pautados em algo que eu passei, uma experiência, para que tenha mais fidelidade, né? É mais importante você compartilhar o teu saber com a prática do que só o teu saber sem prática, né? E ontem foi um dia maravilhoso. Hoje é dia 23 de agosto, domingo. Ontem, dia 22, tive o privilégio de participar de uma reciclagem para mim do CPO e a capacitação para os novos ministros e obreiros que estão sendo levantados no campo da Debras Barra Funda. Gratidão ao pastor Márcio Chin e à pastora Daiane por poder proporcionar esse dia tão especial. E eu acabei trazendo uma lição e eu queria compartilhar esse devocional com vocês nesta manhã. Eclesiastes 10:10. Se estiverem botado ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. A frase afiando o machado é uma metáfora, né? Que significa parar para se preparar, planejar ou aprender antes de executar uma tarefa, né? No caso de ontem, e sexta e sábado foi o CPO, é uma preparação para algo maior que Deus estará fazendo em nosso meio, no Ministério do Campo da Debras Barra Funda. É uma preparação para algo maior que Deus vai permitir que seja feito naquele local. E o que nós aprendemos em esse Eclesiastes 10? Em vez de apenas usar força bruta ou pressa, a ideia é investir tempo em melhorias para render mais depois, né? Por isso que fala, se estiver embotado o ferro, o que é embotado? Se ele perder o corte, para afiar, né? Se ele está embotado, e assim somos nós. Lembrando que o propósito do meu canal é trazer uma estratégia espiritual e uma estratégia para que você possa praticar na tua vida secular também. Esse é o propósito que eu criei esse canal. E a origem do sentido, né? Essa expressão ficou famosa em uma história clássica de dois lenhadores, né? Afiar o machado. Que história foi essa? Um jovem lenhador, robusto, forte, preparado fisicamente, tinha um senhor experiente, já com uma certa idade, mas com maturidade na execução do trabalho. E o jovem desafiou esse senhor. E nesse desafio, o jovem, usando a força bruta, saiu cortando árvore desesperadamente para que ele ganhasse essa competição. E ele reparava que vira e mexe, o senhor parava para descansar. Então, ele achando que seria fácil a vitória, né? Que ele teria uma vitória com uma grande diferença. Só que no final não foi isso que aconteceu. Porque o homem mais maduro acabou ganhando do lenhador mais jovem. E ele se espantou com aquilo. Mas o que foi que aconteceu? Por que ele ganhou? Né? Aí o homem mais velho falou, não, todas as vezes que eu parava não era para descansar, era para afiar o machado. Então quer dizer, o machado afiado, ele cortava mais árvore do que o jovem que estava usando muita força e estava como embotado o ferro, como em Eclesiastes 10. Então é muito importante a gente ter essa dinâmica nas nossas vidas. Parar para aprender, praticar, né? Se preparar para algo maior, né? E ontem teve muita sabedoria, como sempre, o pastor Josué Santos, que ministrou o curso ontem. Embora eu já tinha feito algumas reciclagens, já sou ministro há quase 20 anos, mas é sempre bom, né? Tem uma frase que é usada em nosso ministério: quem não para aprender não está apto para ensinar. Então nós temos que parar para aprender e fazer com que cada dia mais a gente pratique aquilo que a gente vai aprendendo. Porque às vezes realmente a gente esquece de algumas coisas, é muito importante vir à memória, né? Algo muito interessante que trago para a minha vida espiritual e secular foi algo interessante que foi passado ontem, né? O tempo acaba proporcionando uma falsa segurança daquilo que fazemos ou praticamos em nossa rotina. Está feito corretamente, às vezes sabemos o modo correto de fazer, mas não fazemos mais exatamente como tem que ser feito. Meio confuso, mas eu vou te explicar. Vou dar dois exemplos. Um ministro que prega a palavra, que dirige uma igreja, o nosso trabalho é orar, jejuar, ter um devocional, cuidar da família, cuidar da vida física, né? Todos isso são atributos para que você tenha um bom desempenho.
Só que na correria do dia a dia nós vamos esquecendo disso. Não preparamos mais um tempo específico para uma mensagem, não temos um devocional, não temos o tempo com a família, aquela vida dinâmica, corrida. Chega na hora, ministra uma ministração de 5 minutos, principalmente nos dias de hoje, com essa ajuda de IA e Google. A pessoa senta, não lê a Bíblia, não pesquisa, não passa experiências do dia a dia e fica aquela coisa. Então é necessário que nós precisamos ter essa rotina de comunhão, de jejum, oração, tempo com a família, o seu lazer próprio, cuidar do físico, tudo isso faz parte, não podemos negligenciar. Ou seja, nós sabemos o que temos que fazer e muitas vezes deixamos de fazer o que tem que ser feito. Foi uma bela lição ontem, até com um testemunho pessoal do palestrante que também edificou muito as nossas vidas. Ele estava falando com propriedade, com autoridade. E uma vida secular. Vamos dar um exemplo, um corretor, que é a área que eu atuo. Ele vai com o tempo deixando de fazer um PAP, não acompanha a sua carteira, não liga para novos leads, deixa de praticar o network, tudo com a confiança daquilo que aconteceu atrás. E o mundo está mudando, as empresas estão mudando, está acontecendo algo na nossa nação assim que eu fico surpreso, né? Você vê recentemente a Casas Bahia e a Lojas Americana e agora atingindo algumas empresas do mercado imobiliário também, que por ética não vou citar nomes, mas estão passando dificuldades, e algumas empresas que estão se preparando, algumas empresas que estão com o machado afiado continuam avançando. E eu glorifico a Deus por isso, não fazendo propaganda, mas é a empresa que eu estou, Ezetec, que ela tem uma solidez e está caminhando e está crescendo, e os empreendimentos. Mas por quê? Porque ela está afiando o machado, né? Está trabalhando para que tudo isso possa ter frutos. E é necessário na tua vida pessoal também, na tua vida ministerial, na tua vida secular. Você tem que parar para afiar o machado. Você tem que parar para se preparar para aprender, né? Para colocar em prática aquilo que você aprende. Então que nessa passagem de Eclesiastes 10:10, você extraia, você que é um ministro, você que é um obreiro, você que é um membro, extraia algo poderoso para o seu dia a dia, e você na tua vida secular, que você possa caminhar, se preparando, lendo, acompanhando o que está na tua área política, né? Sabendo, se preparando para que você tenha argumentos nas suas negociações, você tenha números, você tenha dados, para que você seja mais eficaz no cortar das árvores e avançar cada vez mais para a prosperidade. Lembrando que para nós cristãos, prosperidade é ausência de necessidade. Nós não estamos ligados à ostentação. Se Deus quer nos abençoar com grandes coisas, é bem-vindo, mas não é o nosso foco. O nosso foco é a prosperidade que vem do alto e angariar tesouros no céu. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um final de semana abençoado e medite nessa palavra e compartilhe com mais alguém que tenha necessidade de ouvir essa palavra. Tenha um ótimo final de semana.